E aí, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Buzz to Biz, esse podcast que a gente estreou duas edições atrás, falando sobre várias questões relacionadas à comunicação integrada. A gente já falou aqui sobre integração de marketing e comunicação, né, como que a gente combina essa mensagem de duas áreas que são muito próximas, quase irmãs. Como que a gente trabalha a questão do CEO, né, Flávia? A importância do CEO na comunicação de uma empresa. E agora a pauta é M&A. Quando duas empresas se juntam. E aí, o que acontece? É o caos? Não chega a ser tanto, né? Porque a gente tem pessoas especialistas aqui para fazer a coisa ficar mais tranquila no dia a dia, na medida do possível, né? Isso aí, Flávia. É isso aí. Bom, eu sou Flávia, Igor aqui comigo, e a gente hoje traz, então, se você não viu os últimos episódios, volta lá. A gente está no YouTube ou na sua plataforma de streaming favorita, e hoje, então, a gente está aqui, como falou o Igor, para falar de M&A, Merge and Acquisition, fusão e aquisição, como é que ficam as mensagens da comunicação, do marketing e como é que integra isso depois de uma integração de duas empresas. Então, para isso, a gente está aqui com o Rafael Lourenço, que é do Grupo OLX. Ele é gerente sênior de comunicação, cultura, facilities. Rafael, abraça o mundo aqui, né? E com a Diana Rodrigues, diretora de marketing e comunicação da TOTVS, para contar para a gente aí das últimas aquisições, que foram muitas também, né, Diana? Muito. Não, e assim, pelo que a gente já conversou até agora, assim, o pessoal aqui parece que eles buscam aquisição, assim, na carreira, né? Porque desde o começo os dois estavam contando pra gente aqui casos de aquisição desde o começo de carreira, né? Isso, Rafa? Sim, super. É algo que acho que no nosso mercado de tecnologia, principalmente, é super recorrente e é uma pauta que eu logo cedo percebi que era importante estar conectado, saber como fazer, porque não ia ter como fugir. E se não tem como fugir, aprende como que você lida com isso, né? Seja resiliente, porque é uma das práticas mais comuns hoje nas empresas. Diana, você também, né? Tem um histórico aí de muitas aquisições. A minha primeira experiência foi com a fusão, né? Eu trabalhava no mercado financeiro, eu passei pela fusão do Unibanco e do Itaú. Acho que foi a primeira experiência que eu tive de carreira de vivenciar, né? De estar inserida. Eu era uma das pessoas que foi impactada por esse processo, né? Começou pequenininha, Diana, né? Pois Falando de uma grande fusão do setor financeiro. Foi uma experiência que eu trago para minha carreira que é, de fato, ali um divisor de liderança, de como agir, do que fazer, do que não fazer, né? De como é que você constrói uma nova empresa. Porque a gente está falando de uma fusão de dois gigantes, né? E dependendo do tipo de fusão, de aquisição, vai seguir de uma forma, né? Então, a gente pode ter aí o nascimento de uma nova cultura, né? De dois gigantes. A gente pode ter uma forma de absorver a empresa, a gente pode manter uma marca. Ou seja, fusão e aquisição tem N caminhos que podem seguir, né? E o primeiro caminho deles é o medo, né? É o medo do mercado, é o medo interno. Então, eu queria saber um pouco de vocês, como é que vocês lideram essas mensagens internamente. Rafa, que cuida bastante aí tem uma conexão muito grande com o público interno. Diana, com o público externo, gera uma expectativa de todos os lados quando acontece uma fusão, né? Com certeza. Acho que a primeira coisa a gente tem que se conversar. Né? Em cada empresa, as áreas são separadas ou não, estão em diretorias diferentes ou não, mas o interno e o externo têm que estar completamente alinhados. Tratam de dores diferentes, com públicos diferentes, mas a mensagem ela precisa ser a mesma, né? Essa é a premissa inicial. Acho que eu tenho aí uma vantagem na TOTVS, é que a cadeira de comunicação interna e externa está comigo, né? Então, a gente consegue garantir esse alinhamento. Eu acho que tem muito da característica da empresa, né? A empresa de tecnologia tem muita aquisição. A TOTVS é uma empresa que cresce muito de maneira orgânica e inorgânica, né? O M&A faz parte da estratégia da companhia. Então, para que isso aconteça de maneira mais redonda possível, eu estou envolvida desde o momento que a gente vai fazer o anúncio, a como é que a gente vai tratar esse colaborador, porque é uma pessoa e, obviamente, vem carregada de uma série de medos, de incertezas de futuro, e a gente tem que ver como é que a gente acolhe essas pessoas e como é que a gente tranquiliza da melhor maneira possível, né? O que é possível. E o mercado também precisa ser tranquilizado. Então, vamos lá. Qual é a hora de comunicar o mercado? O que tem de preparação antes e como é que a gente integra sem gerar muito alvoroço interno ou muito buzz aí, pegando o nome do nosso podcast, interno e externo. Vai para o interno primeiro, vai ao mesmo tempo? Como é que vocês fazem? Bom, o ideal é que seja o mais sincronizado possível, né? Agora, é muito ruim que os colaboradores saibam pela imprensa.
Tá, isso é péssimo. Então, em diversas experiências que eu já vivi, uma delas foi muito interessante. A gente estava com a liderança numa call presencial, isso foi antes da pandemia, e estava tudo combinado com o jornalista que ia fazer, mas durante a call, enquanto a gente estava construindo aquela narrativa, né, de contar o que estava acontecendo, Ele a notícia soltou. saiu. E aí alguém começou, pegou o celular e falou, olha, Você já só percebe o burburinho. você já percebe o burburinho. Então, Vazou. vazou. Então, é bastante delicado, porque a pessoa se sente um pouco traída, né? A gente não quer que o funcionário saiba pela imprensa. Lógico. Mas, ao mesmo tempo, em muitos casos existe, na maioria dos casos, existe sigilo da informação e você tem que tentar fazer isso o mais casado possível, preferencialmente alguns minutos antes para o público interno. Para algumas lideranças mais sêniores, geralmente se assina um NDA e conta um pouco antes, mas para o público, para a maioria das pessoas, tem que ser bem casado, bem próximo. A gente tem uma preocupação muito grande com isso também, com esse time, né? E eu acho que na TOTVS o time que a gente entendeu que funciona para a gente, que eu acho que tem muito disso, né? O que vai funcionar para cada um. Como a gente é uma empresa listada na bolsa, de capital aberto, a gente tem que, obviamente, fazer um arquivamento na CVM, a gente tem que comunicar, ou seja um fato relevante, ou um comunicado a mercado do fato, né? Então, para a gente, aquele é o movimento 1, mas a gente faz ele muito sincronizado com o interno. Então, a hora que o time de RI faz o arquivamento dado, ele já me avisa, ele fala, acabei de arquivar. É o momento em que eu dou o disparo no e-mail. Já tá Então, pronto ali, né? os funcionários recebem quase que junto com o jornalista. Enquanto o jornalista, quem está recebendo aquele comunicado, o funcionário já recebeu. Então, seja de noite, não importa o horário, a gente solta o comunicado para o funcionário. Assim como a gente faz um alinhamento com a empresa adquirida, que o empreendedor, o CEO daquela empresa também faça esse comunicado nesse momento. Que ele reúna os seus funcionários, que ele mande um e-mail e que ele avise que esse movimento está acontecendo. E nessa hora vem o frio na barriga do funcionário. Nessa hora é como você estava falando, né? Que questões físicas aparecem. Sim. Como lidar com esse momento? Acho que deve ser um momento muito tenso, né? A nuvenzinha negra baixa em cima da empresa, assim. Primeiramente, a gente tem que ter clareza que cada organização, ela cresce, ela se desenvolve, né? Ela é construída com uma cultura que se conecta com aquele desafio de negócio. Né? E quando você passa por uma fusão, existe geralmente um outro desafio de negócio, um outro momento, uma outra governança, uma vez que você sai de um grupo para outro. Né? Então, isso por si só tem que ser observado. Né? A empresa, depois que ela comprou, ela ainda tem exatamente os mesmos objetivos, as mesmas necessidades, a mesma estratégia, ou ela tem que mudar? Porque muitas vezes a gente tende a achar que esse receio é para quem foi comprado. Isso não é necessariamente uma realidade. A mudança ela costuma ser muito grande também para quem comprou. Ou em casos de fusão, que são termos societários parecidos, mas geralmente 1 mais 1 não vira 2, vira 3. E tem uma nova estratégia, uma nova cultura. Então, não é uma regra. Olhando de fora pode parecer que é óbvio, né? Você estava citando, por exemplo, ali, Itaú Unibanco. O Itaú é gigante, comprou. Então, o Itaú pegou o Unibanco. Não necessariamente. Você falou, vira 3, não, vira um terceiro, né? Vira um terceiro. Isso. E aí esse terceiro, assim, eu acho que o ser humano ele tem muito medo de mudança, né? E aí eu fico pensando, principalmente nas empresas mais tradicionais, o cara tem 30 anos de empresa, 40 anos de empresa, de repente tudo vai mudar para ele, assim, querendo ele ou não. E aí é o que você acabou de falar, nem sempre quem foi comprado é que vai ter que se adaptar, né? Tem outro lado Se também. você olhar no próprio histórico da TOTVS, né? A TOTVS é uma empresa com um pouco mais de 40 anos e que ela nasce como microsiga, né? Então, quando ela nasce como microsiga e ela começa o seu processo de crescimento, ela cresce muito por aquisição. Então, lá atrás existiam grandes empresas de back-office, de RP, que é a tecnologia inicial, digamos assim, da TOTVS. E a TOTVS faz aquisição de grandes empresas, na época, com tamanhos similares a ela, né? Então, a microsiga faz essa aquisição. A TOTVS surge exatamente para simbolizar esse novo, né? Então, não era a microsiga que teria a sua cultura prevalecendo sobre as suas aquisições. E estava se construindo uma coisa nova, né? TOTVS vem do latim, significa tudo e todos, que ali foi um marco, tipo, estamos construindo uma coisa nova juntos, né? Aquilo marca para a gente o IPO da companhia, uns anos depois. Porque quando você junta duas coisas, dificilmente não vai nascer uma nova. Né? Eu acho que tem aprendizados nesse processo e a gente tem que respeitar esses aprendizados.
E como é que funciona, então, essa retroalimentação? Vamos lá, vamos usar os casos que vocês têm em mãos aqui, né? Rafa, aí no Grupo OLX, passou por uma grande fusão, né? Diana estava contando um pouco mais de aquisições para a gente, e eu queria saber um pouco, então, como é que funciona do ponto de vista de comunicação, de mensagem, de cultura. Como é que funciona essa retroalimentação de um para o outro? O que que você aprende? Perfeito. Como você aprende? De onde você tira? Hoje na TOTVS a gente tem, inclusive, obviamente, tem uma área dedicada para M&A e a gente tem, de maneira até bastante organizada, por ser, de fato, uma estratégia de crescimento da companhia, uma área que faz o acompanhamento de todas as empresas que a gente faz aquisição, de como vai ser esse onboarding dela para dentro. Então, a gente já tem uma assistência, digamos assim, a tirar dúvida que eles tenham, quais os próximos passos, a manter esse diálogo o tempo inteiro, né? Cada aquisição é um caso. Tem aquisições maiores, menores, tem o período de earn-out, né? Em que tem algum tipo de ainda de acordo e de resultado esperado. Tem algumas aquisições sem esse período de earn-out. Então, cada caso é um caso. Uma coisa que a gente já faz, assim, de largada ali, que funciona pra gente, a gente tem, por exemplo, um intranet na companhia, e a gente cria uma específica para essa empresa. Então, toda empresa adquirida automaticamente ganha o portal dela, né? E a gente centraliza 100% das nossas comunicações lá dentro. Toda dúvida que ele venha a ter, a gente coloca lá dentro de um documento. A gente já estabelece um canal de comunicação oficial, né? Assim como a gente começa um processo de aproximação das áreas para irem conhecendo os seus pares, né? Então, vamos apresentar o marketing ao marketing, começar a fazer um processo de conhecimento. Para eles começarem a se comparar e ver quem de fica. RH e RH. Eu acho que tem uma coisa e o RH lá da TOTVS faz isso muito bem também. A gente tem uma área, obviamente, dedicada à cultura, você que está aqui também com cultura e engajamento, que é esse acolhimento e esse workshop, inclusive de cultura, e de fazer esse exercício de que é biológico, de que a gente tem medos, de que a gente precisa arrancar o band-aid, de que a gente precisa entender que é como mudar de emprego, né? Aquela empresa que você conhecia, ela mudou sim, ela mudou, ela não será aquela. Então, a gente tem que estar disponível para essa mudança. Se a gente não estiver disponível para essa mudança, a gente tem que responder para a gente mesmo, se a gente quer estar ali, né? Então, acho que o RH faz um trabalho de acompanhamento muito importante nesse processo. Rafa, e como foi para você aí, com tudo isso que você passou? Se puder contar um pouco para a gente dos processos. Perfeito. É um trabalho muito importante e também, assim, bastante desafiador, principalmente quando são situações aonde você vai fazer uma fusão, ou seja, uma aquisição, mas de duas empresas de tamanhos muito similares, Sim. onde não necessariamente você vai fazer um aculturamento de um dos dois players, mas sim você vai ter que entender exatamente como é que você vai operar esses negócios, né? Então, uma curiosidade, em 2014 eu comecei minha trajetória onde eu estou hoje, na empresa, no Zap Imóveis, né? Uma empresa do Grupo Globo. E na época a gente tinha os concorrentes, né? Você imagina, o time comercial ali para vender, os concorrentes eram o Viva Real e a OLX. Então tínhamos esses três principais players naquele momento. E por alguns anos no Zap, o que você ouvia lá dentro, né? As palavras não eram tão bonitas em relação aos concorrentes. De repente você está junto na sala, trabalhando e tendo que colaborar. Ah, porque eles fazem isso, não porque é eles fazem simples. aquilo, e daqui a pouco, ó, esse aqui é seu colega de trabalho. Exato. Quando você faz uma fusão, uma aquisição com um player que é o seu concorrente, geralmente você conhece o seu concorrente, você estuda o seu concorrente. Sim. Você disputa clientes com o seu concorrente na rua, o seu time comercial está acostumado a ter argumentos de vendas sobre o seu produto e não o Sim. do outro. Então, de repente, coloca todo mundo junto num escritório e deem as mãos e vamos embora, né? Não é tão simples assim. Sim. De maneira alguma. Bastante desafiador. Não, você Ser falou aí do humano, momento né? carão, né? Porque juntou todo mundo, tava acabando de falar mal do coleguinha, de repente ele tá na sua E frente. a gente tá E o lidando- momento ego? É isso, a gente tá lidando com o ser humano, né, gente? A gente tá lidando com pessoas. Pessoas têm ego, pessoas têm questões, né? Ninguém consegue ser totalmente racional nessas horas, né? E tem um processo enorme, que é um exercício que tem que ser feito, obviamente, de empatia, né? De tentar entender um pouco o que aquela pessoa está sentindo. Mas muito importante, e a gente usa muito essa expressão, de tirar o band-aid.
Ele precisa ser tirado de uma vez, né? Mudou. 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 Não é, a gente não vai Amanhã fingir é um novo aqui dia. que é a mesma coisa. A gente não pode fingir que é a mesma coisa. A gente precisa aceitar. E quanto antes a gente aceitar, melhor. E aí, olhando do ponto de vista de narrativa, eu queria entender como que vocês fazem esse estudo da narrativa mesmo. Como é que... porque a gente está falando aqui do Play, né? Do Sim. Go Live. Compramos, botamos o portal no ar, comunicamos, é o tempo de comunicação do mercado, que horas que é. Como que é essa preparação dos departamentos, tanto de RH, quanto de comunicação interna, quanto de marketing? Como que vocês estudam a narrativa da outra empresa? Que pontos da narrativa que se integram? Como que vocês fazem esse trabalho? É um processo de... A gente começa a entrar e entender o que a gente vai construir, vou falar do ponto de vista de marketing, né? A partir do momento em que a gente fez o anúncio ao mercado, né? A partir do momento em que, de fato, isso se torna público. Mas para fazer um anúncio não precisa? Eu queria antes. O que a gente faz antes... É isso. Antes do anúncio, a área de M&A, obviamente, a diretoria de M&A, faz todo o estudo daquele negócio. A TOTVS faz aquisição pelo produto, né? A gente é uma empresa de tecnologia, a gente está comprando aquela solução. Então, obviamente, existe uma análise se aquele portfólio complementa, se faz sentido, tem uma análise próxima para uns times de produto para a gente entender se aquilo se encaixa. Óbvio que existe uma avaliação do ponto de vista de marca, de cultura, se é forte ou se não é, dos assets. Existe um primeiro levantamento. A cultura, principalmente, ela é bem importante, A né? cultura Porque é o é importante para a gente impacto, entender, e principalmente o RH, como é que a gente vai tratar cada caso, né? Porque tem empresas que, às vezes, por menores que sejam, elas têm uma cultura muito forte, muito característica. A gente vai ter que entender como é que insere em uma nova cultura e se tem alguma coisa ali que talvez faça sentido a gente repensar, né? Mas cultura, você que trabalha com cultura é um negócio exclusivo, não inclusivo, né? Você dificilmente não transforma a cultura daquele lugar. Ou aquela cultura faz sentido para você, ou ela não faz sentido para você, né? Acho que tem um ponto interessante que quando você faz uma integração desse jeito, metade da empresa fez entrevista, foi aprovado e quis trabalhar na empresa A, que tem a característica Perfeito. A, B e C. E a partir do dia seguinte, ele está na empresa B, ou ele ainda nem sabe em qual empresa que ele está, porque isso não é D1, né? Isso tem um Sim. processo longo. Sim. Então você passa a ter, de fato, uma parte da empresa que muitas vezes cada pessoa vai fazer uma autoavaliação, uma autoanálise. Eu entrei numa empresa que tinha esse tipo de cultura, esse propósito, agora virou o outro. Eu teria entrado nesse outro? E aí tem uma pergunta que ela é mais delicada ainda. O meu gestor teria me contratado? Porque ele não me contratou. Eu, como gestor, recebi essa pessoa. O que pode ser, o que tem que ser conversado. É uma mudança de emprego. É uma mudança de É uma emprego, mudança de exatamente. emprego. Sem a entrevista. Sem a entrevista. Sem Esse é o entrevista. ponto. E depois de um processo das coisas assentadas, digamos assim, né? Então, um processo em que se conclui uma integração. É uma vida nova para aquela pessoa. De novo se provar, de novo entender se aquilo faz sentido para você, se aquilo não faz. Mas aí a gente está falando muito de quem está abaixo, né? Mas e a liderança? Porque aí entra aquela questão, beleza, tem um embate de lideranças ainda quando se apresenta o marketing com marketing, RH com RH, ou mesmo um startupeiro, um cara que criou a empresa e de repente ele vira funcionário, né? Ele sempre foi empreendedor, ele vira E é a funcionário. história do ego, né? Eu acho que no Exato. momento do acordo ali, do M&A, do que é tratado, esses pontos são tratados, né? Precisam ser tratados, né? Como é que fica a liderança, se fica, se não fica, qual que é o acordo. Porque dependendo da aquisição, tem aquisições que dependem do tamanho da empresa, que o empreendedor, por exemplo, já decide que Sim. não vai ficar. E que na análise se olhou e viu que não teria um impacto também, se ele não quisesse ficar. Toma que o filho é seu. Tem vai, casos que é fui. condicional, não. Você tem que ficar por um tanto de tempo, porque de fato está muito em você esse negócio. A gente tem casos de empreendedores que ficaram, tem casos de empreendedores que estão na TOTVS até hoje como quadro de funcionários, porque entenderam que aquilo fazia sentido. E a TOTVS, por ser uma gigante de tecnologia, é muito comum, às vezes, que aquela empresa, aquela startup, o sonho dela era um dia estar dentro da TOTVS. Verdade. Sim. E tem M&As muito diferentes. Muitas vezes você está comprando o conhecimento, você está comprando a base de clientes, você está comprando o produto ou você está comprando a empresa como um todo. Isso. Não existem casos diferentes.
E um bastidor interessante que eu acho que vale citar da sua pergunta anterior é o seguinte: em algumas situações, né, no caso, por exemplo, tanto a primeira fusão entre Zap e Viva Real quanto a aquisição desse novo grupo de Zap e Viva Real pela OLX passa pelo CAD. Sim. E aí tem um processo de bastidor muito interessante, que é o seguinte: durante o processo de CAD, as empresas não Não podem pode se fazer falar. nada, Mas Elas elas não podem podem falar com um player em comum. Aham. Elas não podem Território se falar? neutro. Elas não podem se falar, mas existe um território neutro. E esse território neutro é o seguinte: líder de comunicação da empresa A, você pode falar com a consultoria C, que fala com o player A. Nossa. E você fica por um período. Porque você tem que ter uma estratégia. No D1 você tem que estar pronto minimamente Sim. para entender o que vai acontecer, A só que hora que vocês o não CAD podem se liberou- falar. Nossa, tá parecendo aquela coisa, né? Tipo, festinha de quando você tinha 15 anos, E né? aí Que você fica, falava vai pro seu sair amigo, o "Tô deal? afim Quando é que daquela vai sair o menina." deal? Quando é não que vai vai lá, assinar? fala pro seu amigo que eu tô afim. O processo para sair o M&A, pelo menos na TOTUS, é um processo muito próximo, eu acho que isso funciona bem, entre os times de M&A, o marketing, o jurídico, Também. né? O time de RI, vai ter CAD. Mais uma semana, deve aprovar, mas daqui a uma semana. A gente tem que Sim. estar sempre se falando para que, de fato, as coisas nasçam. O CAD é um bom exemplo. A gente teve. Esperar o CAD é... Quando a OLX uma boa comprou estratégia. o Grupo Zap, por exemplo, isso podia ser comunicado, porque já tinha sido feito, mas olha que interessante. O CEO da OLX foi até o escritório do Grupo Zap presencialmente uma semana antes de decretar a pandemia, para avisar que o Grupo Zap havia sido comprado e uma semana depois fecha tudo. E começa a pandemia. Nossa. E aí a informação a gente só pode começar a, de fato, colaborar, trabalhar junto e entender depois da aprovação do CAD. Tudo bem? Quando é que isso vai ser? Não sabemos. Pode demorar 1 mês, 2, 3, 6, 8, 10, não sabemos. Então, o que eu faço até lá? Continuo trabalhando normalmente. Durante uma pandemia, sem ter previsibilidade nenhuma de futuro de negócio, e sabendo que em algum momento o CAD vai aprovar e vai começar uma integração. Então, em No resumo... meio gente, da pandemia. no meio Olha da que pandemia. coisa simples de fazer. É. E do ponto de vista de comunicação, ponto, acho que a pandemia já foi um desafio para muitas empresas, do ponto de vista de colaboração, de passar mensagens, de manter a cultura organizacional e tudo isso. E como é que fez? Como é que foi? Eu queria saber as métricas de sucesso. Como é que vocês medem? Ok, essa fusão do ponto de vista de comunicação foi legal. A gente conseguiu fazer legal, ou vamos ter que talvez mexer em alguma coisa, e aí pensando na comunicação mesmo. No período de pandemia, eu acho que eu vou até fugir, porque dizer que a gente teve alguns... né, tinha uma questão ali de o que acontece com a economia muito forte, que eu acho que vira um caso completamente fora da curva, né, e ter feito... Então, mas o D1, o CAD aprovou, aconteceu já num momento que já tinha um pouco menos desse receio, a situação já estava um pouco mais controlada, né? E aí você pensa primeiro, num primeiro momento, geralmente, né, tá tudo bem, né? Então a primeira mensagem realmente para as pessoas é: gente, tá tudo bem, né? A gente comprou uma empresa, a gente não comprou um produto, a não ser que seja especificamente Sim. isso, né? Mas no nosso caso, que eram 2 players super relevantes e com tamanhos parecidos, você tenta o tempo inteiro dizer que as duas empresas são líderes no mercado, são relevantes, que você precisa do conhecimento, você precisa das pessoas, você precisa da audiência, e inclusive tenta não gerar um ruído grande para os clientes, que vão começar a falar: meu preço, meu plano vai aumentar, meu plano vai mudar, meu plano vai... Porque às vezes o cliente também não gosta do concorrente. Tá? Tem isso também. Não é só os funcionários. Às vezes o cliente que compra o produto A, ele não gosta do produto B e de repente o A e o B é do mesmo dono agora, cara. Como é que eu fico nessa história? Diana passou por alguma coisa assim? E por isso que nada, eu acho que pode ser muito... Não dá para ser igual para todas. Definitivamente não dá para ser igual. Por mais que a gente tenha ali um mapinha do que funciona ou não, você precisa olhar caso a caso, né? E não pode ter pressa. Então, no processo de aquisição, a gente, obviamente, tem uma questão de back-office, né, que talvez seja mais rápido, né? Quando você pensa em contas a pagar, receber, financeiro, o back-office de uma empresa que acaba tendo, talvez, uma integração mais rápida. Mas quando a gente fala do ponto de vista de marketing, de marca, cada caso é um caso. E não existe uma pressa ou uma ciência de que eu mantenho ou não mantenho, por quanto tempo e como. Né? Porque, às vezes, é um mercado
como você falou, o cliente amava essa marca e tem uma rejeição pelaquela marca. Então, talvez você tenha que fazer um processo mais longo para o cara perceber que ele segue tendo o atendimento que ele tinha, que ele não era aquele bicho-papão que ele pintou. Então, talvez aqui eu vou ter que ter um processo mais longo para ele perceber, né, tá tudo bem. Porque, às vezes, até para o cliente, ele acha que uma empresa muito maior comprou a empresa menor com quem ele estava acostumado a trabalhar, ele vai ser mais um no oceano, que ele não vai ter Vai ficar mais atenção, caro. que vai ficar mais A caro. primeira coisa. Então, você tem que Que vai mudar o desmistificar. atendimento, Você tem que que vai ter toda uma desmistificar estrutura. isso. E para Aumentar a desmistificar isso, burocracia. você tem que manter por um tempo. Você tem que, de fato, estabelecer uma relação ali. Olha, tá tudo bem. Né? Nada muda. Mas- A primeira frase é nada Nada muda por muda. enquanto. Isso. Nada por enquanto. Por enquanto. Nada muda, Tem uma- por enquanto. Mas no caso da TOTS, assim, às vezes eu acho que tem que agir rápido, porque a bolsa tá lá no dia a dia. De repente a ação pode subir e variar bastante Por isso que eu dependendo estou do que for falando que do feito. ponto de vista de back-office, a gente Aham, faz a integração antes, né? Eu estou falando do ponto de vista de estratégia de marca, porque Sim, bem sim. ou mal, quem está divulgando o resultado é uma empresa só, é a Aham. TOTUS. Quem está listada na bolsa é a TOTUS 3. Então, independente de eu ainda, como marketing, ter marcas no portfólio e estar decidindo estratégias ainda de marca, a empresa é TOTUS. Uhum. Né? É única. Então, a gente vai entender como é que a gente trata. Se você for no Conar, que a gente estava falando agora há pouco, está acontecendo no Conar em São Paulo, no dia que a gente está gravando aqui o podcast. O Conar, a gente tem, por acaso, 2 aquisições recentes até em soluções de RH. E a gente está com elas dentro do estande da TOTUS. Exatamente para mostrar, elas estão lá com o endosso da TOTUS, né? By TOTUS. Uhum. Exatamente para aquele cliente que está acostumado com aquela marca, ele ainda se enxergar lá. Uhum. Tá aqui a empresa de qual eu tenho uma solução. Então, é um processo caso a caso. E marcas são muito fortes, né? Você falou do Sim. Buy TOTUS, né? Por mais que ela não seja muito forte, às vezes uma marca não é muito forte no mercado, mas no mercado que ela atua, é a questão da Perfeito. confiança, É né? isso. No mercado que ela atua, ela tem a confiança daquele tipo de consumidor. Se a TOTUS Sim. comprou, a TOTUS tem um interesse naquele mercado, estou usando a Perfeito. TOTUS aqui. E aí, quanto tempo, mais ou menos? Eu sei que tem caso a caso, mas dura esse Buy TOTUS para até virar o nome de um produto, por exemplo, como você estava comentando com a gente? De fato, varia muito do caso. Tem casos que dura meses e tem casos que dura anos. É o quanto a gente entende que se dá essa penetração, esse entendimento do cliente, o quanto a percepção de que é uma empresa da TOTUS se tornou uma coisa... Eu vou dar um exemplo de uma aquisição antiga nossa, que era a PC Sistemas, era uma empresa em Goiânia, e em que, inclusive, o produto dela era mais famoso do que a própria empresa, né? Que era uma linha chamada Wintor, um produto de distribuição. Foi um processo longo para a gente entender, né? Era uma empresa forte no segmento de distribuição, líder no segmento de distribuição. A gente faz aquela aquisição, inclusive, para ampliar o nosso portfólio em distribuição. E a gente estendeu por um tempo que a gente precisava entender, né? O cliente não associava a TOTUS nesse segmento, associava a PC Sistemas e tinha um Wintor. Levou muitos anos, a gente manteve. E o que a gente entendeu no final, que não dava para perder, era o Wintor, era a marca do produto. Tanto que até hoje está no naming do produto. É a linha Wintor. O cliente se refere, eu tenho o produto Wintor. Uhum. Não fala que Ele tem fala com a TOTUS, ele sabe que é a TOTUS. TOTUS, o meu produto é o Wintor. Ele já associou que é a TOTUS, mas aquele produto que ele tem, que ele gosta e que ele tem desde lá de trás, é o mesmo. E como é que é no caso aqui do grupo OLX, Rafael? Me conta um pouco, porque vocês continuam, quer dizer, efetivamente as marcas estão aí, né? Sim. E como é que funciona isso desse ponto de vista que a Diana está falando? Bacana. Bom, legal pensar primeiro que a gente tem que olhar, temos audiência para audiência, né? Então, para quem acessa lá, o internauta que vai acessar a plataforma, o fato de serem da mesma, isso tem um impacto muito baixo e demora para ser percebido e intencionalmente você pode inclusive fazer com que isso não seja percebido, porque não é interessante, pode ser ou não interessante, é como ela falou, cada caso é um caso, mas no B2B não tem outro jeito. Isso é imediato. Então, você tem produtos de prateleira e aí a estratégia, no caso do Grupo OLX, foi ter os produtos de prateleira. Então, assim, agora temos o primeiro, o segundo e o terceiro colocado nesse mercado, mas eles se relacionam diferente, né, com o público. Eles têm públicos diferentes, audiências diferentes, né, que se complementam. Então, não é interessante você acabar com isso. Mas para o B2B...
você vai atender de uma forma só. Né? Então, o cliente que comprava um produto, aqui vamos ser mais específico, tá? O que é o cliente do grupo OLX? No segmento de imóveis, em real estate, o cliente é uma grande imobiliária, incorporadora, é todo o setor imobiliário do país. Esse player, muitas vezes, ele anunciava no Zap, e no Viva Real, e na OLX. Agora e era ele vai- atendido por 3 comerciais diferentes. A gente tem que ter uma estratégia para convencer essa pessoa de que faz sentido ele estar nas 3 mesmo. Até Sim, porque, pra não lembre-se, perder investimento. meses atrás, você tinha um consultor comercial de uma marca falando que a marca dele era melhor que a do outro. Sim, E agora você tem um terceiro consultor falando que é legal. é isso. Então, gente, ninguém falou que ia ser fácil, né? Uhum. Não é fácil. Você tem que conseguir capturar valor, entender o seu cliente, entender o seu público e ter uma estratégia que realmente é nisso que a área de M&A tem que estar muito tempo antes, entendendo que assim, juntar esses produtos faz sentido. Foram feitas pesquisas de mercado, foram entendidos as audiências, os públicos, como que eles se relacionam para entender que eu consigo comercializar esses 3 produtos, que um não vai canibalizar o outro. E digo mais, tá? Antes de tudo isso virar uma coisa só, existiram outras fusões. Então, para quem não lembra, a OLX era bom negócio. Verdade. Nossa, isso é antigo. Então, a gente tem bom negócio com OLX, ali a definição foi virar um produto só, mas Zap e Viva Real não. A definição foi que os produtos atendiam perfis diferentes e fazia sentido você ter os 2 na prateleira. Né? Nesse meio tempo, a OLX lançou portais de imóveis e depois internalizou, virou vertical, horizontal, enfim. Isso tudo é muito individual, né? E tem muito a ver com uma coisa interessante que você falou, que são personas. Né? Imagino que na TOTOS também, quando vocês vão olhar aí para o produto que vai ser integrado ou para a empresa que vai ser integrado, vocês estão olhando para as pessoas que consomem aquilo. Mas, por outro lado, tem bastante startups aí no ecossistema que a TOTOS traz. Como é que funciona isso? Vocês estão olhando do ponto de vista de mensagem, vocês vão olhar para a compra do produto, vão olhar para a compra da empresa? Você vai dizer que vai depender, né, Diana? Caso a caso. Tudo é muito caso a caso. Mas, basicamente, a gente olha sempre para o portfólio, é para o produto. Né? A empresa, a TOTOS é uma empresa de tecnologia. A gente tem mais de 360 soluções no portfólio. A gente tem de 12 segmentos da economia. E é muito comum em tecnologia, ao invés de algumas soluções a gente desenvolve, algumas soluções a gente entende uma que já está pronta ou que integra de maneira mais fácil, que faz parte do processo da análise de M&A. Então, a gente geralmente compra uma solução. Uma entrada em um segmento que a gente ainda não tem um produto talvez tão específico. Então, a gente compra aquela solução, né? Então, a gente vai ter que trazer ela para o portfólio, na maioria dos casos. Em alguns casos, a gente pode estar entrando em uma persona nova, né? Então, você pensa em tecnologia, tem muita persona de TI que compra tecnologia, o cara de operações que compra tecnologia, o cara de RH que já compra tecnologia, uma O persona marketing diferente. que demanda tecnologia. Marketing que demanda Que às vezes não tecnologia. compra tecnologia, mas demanda tecnologia, né? Então, é muito isso. Eu acho que o segredo do M&A, principalmente para uma empresa que faz muito como a TOTOS, eu peguei mais de 20 nos anos que eu tenho de TOTOS. Se a TOTOS não olhasse cada caso de um jeito, eu acho que não teria dado tão certo. Exatamente para a gente entender aquele produto, aquele empreendedor. E tem uma característica, às vezes, até regional, né? De onde está aquele negócio. De onde é esse empreendedor? Qual é a história dele? Era um negócio familiar? Ele tem outros negócios que não só esse? Porque eu acho que até para o empreendedor, o processo dele de vender é quase um filho, né? Então, acho que tem até esse processo dele de maturar isso e de como isso vai depois seguir, né? O mais incrível, eu acho, do processo de M&A, e eu acho que para uma pessoa em liderança, com gestão de pessoas, tem um olhar profissional muito bacana. De como você trata isso, de como você tira o melhor das pessoas, de como você consegue tirar o melhor dela, mesmo em uma situação que ela está muito vulnerável, né? Ela está ainda muito insegura do que vai acontecer com ela. Exato. E com razão, né? Até razão. porque não temos todas as respostas e os funcionários eles tendem a achar que a liderança tem todas as respostas. Sim. E num momento como esse, a gente tem que entender que hoje em dia, diferente de o mercado ele é completamente dinâmico. Então, mesmo durante um processo, o M&A, você tem ali as melhores informações, mas
Cara, quando começa uma pandemia, acontece uma guerra na Europa, começa uma série de coisas na economia que muda o cenário. Então, aquilo que você fala no D1 não necessamente é uma verdade absoluta. E tem Ou uma seja, a co- comunicação ela vai É, se adaptando E tem também. uma se coisa adaptando. interessante que é eu estou agora tratando um caso específico de M&A recente e logo que você faz a aquisição, tem um e agora? E a gente tem que falar para a pessoa não para de trabalhar, né? Exato. Tipo, a vida segue ainda, não é significa que no dia 2 a gente já entrou lá e as coisas mudaram. Não, a vida segue, né? Então tem um espaço de acolhimento, de segue, mas a pessoa também está fragilizada. Exato. Ela falou assim, mas sigo mesmo? Faço como? O que vai acontecer amanhã? Né? E tem muita insegurança. Eu falo, cara, amanhã a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Né? Eu sei que é tá tudo difícil bem. para você, é difícil, mas tá tudo bem. É. A gente vai ter que tentar juntos aqui entender o que faz sentido a gente dar foco nesse momento, o que talvez não faça sentido a gente gastar muita energia. É natural do ser humano que em situações de grande mudança você tem um estímulo a... Você pode fugir ou paralisar. E esses são riscos muito grandes que a empresa tem que estar atento para que o M&A não se torne realmente um risco de que a minha operação não Paralisou, pode. né? Parou. Né? Paramos. Então, assim, ou até foge, segunda então, ordem, ninguém faz nada. Você começa a poder ter uma evasão de talentos, porque tomar- dentro da Não, incerteza, que é isso? A pessoa vai eu embora. vou embora. Então, sabe, aquela proposta que eu recebia mês passado, num momento diferente, eu recusava e agora, olha, gerou uma incerteza, eu vou embora. Então, você pode ter uma evasão, uma fuga e uma paralisação. E os dois são péssimos. Bom, então, dentro de tudo isso que vocês estavam falando, o que eu escuto aqui é que talvez a comunicação, que é a nossa temática central, para o público interno, ela é mais difícil, eu vou dizer, ela é mais desafiadora do que a própria construção da narrativa, do que o atender o mercado, no caso da TOTUS, que tem que comunicar ao mercado. Isso tudo vira meio que uma coisa, ok, adquirimos, vamos atender a persona tal, de outra forma, trouxemos o produto, lança a nova versão do produto, mas internamente é que está a questão de comunicação de um M&A, é isso? Com certeza. É bastante delicado e tem que ter método, tem que ter cuidado, né? E muita empatia. Uma coisa que é muito importante é você tem que ter uma gestão de mudanças adequada. Então, você parte de você não está informando. Você percebe que para as pessoas saírem de um ambiente A para um ambiente B e passar por um processo de mudança, você tem que ter um plano de gestão de mudança. Existem várias metodologias para isso, para que você, de certa forma, engaje, convença, né? Conte para essa pessoa que existe um cartão postal, existe um lado de lá, né? E que essa mudança ela pode ser mais ou menos doída para a pessoa, mas que ela não tem opção. Ela vai ter que ela vai ter que passar por Mudou, essa ponte. gente, é isso Mudou. aí. Não tenha. Eu não quero mudar. É um Eu novo decidi que eu emprego. não quero. É um novo emprego. Então, a forma como você vai caminhar por essa ponte, definitivamente, comunicação, RH, ou enfim, cultura, tem um papel importante e pode fazer isso ser mais ou menos complexo. Comunicação interna é a chave aí, né? A externa, eu acho que é mais fácil para o mercado como um todo entender. Essa empresa comprou tal empresa, né? E numa relação B2B, que é o caso da TOTUS também, a compra B2B é uma compra racional, né, gente? Ela não é uma compra emocional. Então, a empresa olhou, essa empresa comprou essa empresa, é uma relação E normalmente faz mais comercial. sentido. É diferente, né? Agora, o grande valor de uma empresa de tecnologia são pessoas, né? São pessoas, é o nosso grande ativo ali. Então, a gente precisa fazer essas pessoas entenderem quem é essa nova empresa é essa, eu preciso apresentar essa empresa, dizer qual é essa nossa cultura, como é que a gente funciona para ver se essa pessoa embarca e aquilo faz sentido para ela. E de largada é importante que ela também seja honesta com ela. Que ela consiga entender, isso faz sentido para mim. Ou não, isso não faz sentido para mim. Então, também não vou embarcar. E o ser humano ele é naturalmente, instintivamente resistente à mudança. Total. Que não seja positiva. Né? Porque o positivo é muito fácil a gente se acostumar. Então, é até complexo. Porque a pessoa ela é resistente. Não, o ser humano ele é resistente à mudança que não é bacana para ela. Então, Ou que ela não sabe. Que ela não Ou que ela sabe o não que vai Porque às sabe. vezes, acontecer. Ela às vezes tem- vai ser muito mais Exatamente. legal Isso. e não, vai ser muito É a melhor incerteza, né? profissionalmente. E às vezes ela vai crescer. Se você olha provavelmente para alguém de alguma aquisição que ficou anos atrás e nem imaginava o que podia estar fazendo de inovador e tudo mais, mas a primeira sensação é da resistência. Exatamente. Isso aí. Eu sou um exemplo, assim, eu passei por N situações e eu posso dizer que
em 3 momentos-chave de fusões, eu tive promoção. Um sobrevivente. É um sobrevivente. Porque as fusões, elas geralmente trazem também muitas oportunidades. Aham. Então, você consegue olhar isso de formas diferentes, tá? Você tem muitas oportunidades, mas você tem muita incerteza. Então, a sua capacidade de resiliência... Então, aqui pensando em quem está passando por uma fusão, independente de estar no comando disso, de comunicação, né? Sua capacidade de resiliência, de respirar um pouco e falar, olha, vai balançar um período. Espera, vai balançar. Você acha que isso talvez tenha pesado bastante aí no fato de você ter ficado por tantas passagens? Com certeza, com certeza. É uma resiliência que você tem que parar e falar, cara, tem oportunidade aqui. Eu tinha um cargo X numa empresa desse tamanho, agora ela é desse tamanho, agora ela é desse tamanho. Calma, eu posso crescer junto com isso daqui. Aham. Não é, e a adquirida tem talentos lá dentro. Tem gente que você... Como em qualquer lugar. Eu estava Não na adquirida. significa, então... Não significa que você vai destruir o que você comprou. Exatamente. Se você comprou é porque tinha um valor, Tinha né, um valor gente? ali, Mas exato. Não tem é um pra ponto- destruir. Tem um ponto que você falou antes da gente começar a gravar, que a gente não falou aqui ainda no ar, que às vezes, às vezes a empresa A tem uma questão mais voltada para a qualidade, a outra tem uma questão mais voltada para a rapidez da entrega. Você, como funcionário, que está respondendo agora para um outro chefe, não sabe para que lado você tem que ir. E nem o chefe. Às vezes nem ele. Na maioria das Exato. vezes. Mas Aí aí é como você importante. provar o seu valor? Aí é a importância da comunicação, né? Das perguntas, de não sofrer sozinho, Uhum. de fazer as perguntas, de procurar ter mais informação. De Exato. buscar os portais, de buscar os canais, de buscar as lideranças que já estão, por natureza, mais envolvidas no processo de M&A, que já estão olhando de um ponto de vista mais integrado dessa comunicação, que já falaram com o mercado e que já estão entendendo minimamente mais o que vai acontecer e podem te dar uma certa Isso aí. segurança. Boa. E Né? é um momento de vulnerabilidade, porque que responsável por comunicação gosta de chegar e falar, nós ainda não temos essa resposta. Isso. E a gente tem que fazer isso. Sim. Não adianta a gente no D1 chegar e falar, gente, nada vai mudar, ninguém vai sair. Isso não adianta. Para algumas pautas você tem que ser muito claro e transparente. Nós ainda não temos essa resposta. Já é o D1 dessa integração. Tem muitos dados a serem analisados, muitas questões a serem analisadas. E o que a gente se compromete dentro de transparência é comunicar o mais rápido possível e de forma clara e transparente e empática, conforme as informações elas Porque vão se tem, eu acho que consolidando. uma teoria, óbvio, que é natural, talvez, da conspiração, que quem adquiriu sabe tudo que vai acontecer, que dia, horário e como. E não sabe. sabe. Não sabe, gente. Porque não sabe. chegou. E aí que, de fato, por mais que façam, tenham estudos e levantamentos antes de uma aquisição, a gente descobre, de fato, o estado que está aquela empresa, o negócio, como as coisas funcionam, quando acontece. E as coisas não acontecem como a gente gostaria, gente. Então é o seguinte, amanhã, ó, tá aqui, você vai lá, faz isso. Não sabemos. E facilitaria tanto a nossa vida, né? Porque Facilitaria geralmente o responsável muito. por comunicação interna e externa tá nessas primeiras reuniões É. e a gente quer saber o que vai acontecer. Mas não se sabe. E a Então, gente, não tem é que criar culpa da narrativas. comunicação. Definitivamente não. A comunicação, ela vai vir na hora que ela tiver que vir. Eu acho que a grande mensagem é realmente trazer essa integração para ela. E aí, eu queria saber de vocês, então, nesse contexto que a gente falou, seja via marketing, seja via comunicação interna, seja como atender esse negócio, como atender o negócio, como que vocês atendem o negócio, as áreas de comunicação, marketing, que dão suporte a esses processos. Vai lá. Vai lá. Acho que a primeira coisa, tem que ter um processo de escuta muito importante, né? Como a gente já citou várias vezes, cada caso é um caso. Então, você tem que conhecer as ferramentas e ouvir para entender qual ferramenta, qual método você vai aplicar ali. Não existe uma resposta única. Então, a pressa aqui realmente ela não encaixa, né? Você tem que ser o primeiro a estar calmo. Sabe o piloto do avião, que ele está calmo? Você está calmo. Você pode estar tendo qualquer crise, mas você está calmo. Olha que o exemplo, não sei. Ok, eu vou dar outro exemplo, foi péssimo. Você tem que, como comunicação, e é interessante porque como comunicação você é impactado, é óbvio, você Sim. também é um funcionário dessa empresa, mas você tem que estar calmo, você tem que mostrar uma calma para escutar e entender como é que você vai lidar com esse negócio, porque geralmente é um desafio gigante para a comunicação, porque você vai construir uma narrativa com base em um número gigante de incertezas e poucos fatos. Então, assim, você participa de uma reunião dessa, você tem que fazer ali, seja um release, seja uma comunicação interna, com várias interrogações, né?
e é bombardeado de perguntas depois. Então, você também tem que se preocupar em não gerar o pânico. A comunicação não pode ser a geradora do pânico internamente. E isso é delicado. A liderança, assim, falando em RH, por isso que a liderança tem que ser preparada primeiro. Então, essa é uma coisa que não pode deixar de acontecer. Você acalma a sua liderança mais sênior, você dá um pouco de contexto dentro do que você pode e fala, olha, segura as pontas. É isso aí. E a gente vai trazendo as informações, os contextos conforme eles vierem. Muito legal. Diana? Primeiro, acho que a gente tem que entender o contexto e o desafio do negócio. Não adianta você entrar nessa sem você, de fato, ter entendido por que aquele movimento aconteceu, o que a gente quer com esse movimento e qual que é o plano lá para frente. Beleza, eu sei onde eu quero chegar. Pode ser que ao longo desse caminho ele vá ter etapas diferentes, pode ser que seja mais longo ou não, mas eu sei para onde eu tenho que chegar, né? A transparência e o dizer eu não sei é muito importante ao longo desse processo, porque a gente vai construir uma coisa junto, né? Num processo de integração, eu sempre falo para as duas partes, assim como eu vou te conhecer e você precisa me contar o que você faz, como você faz, o que você não gosta, o que você não gosta, eu também preciso te contar quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, e onde a gente quer chegar, juntos. E aí a gente vai descobrir no dia a dia qual é cada passo que a gente quer dar. Uma coisa que eu sempre peço para o time de marketing de um adquirido que está chegando me diga você, se a gente tem que fazer isso, qual é o melhor timing para a gente fazer isso? Qual é a melhor forma da gente fazer isso? Você vai fazer comigo, não sou eu que vou fazer com você. É o que o Rafa falou da escuta, né? Você precisa embarcar, a pessoa precisa estar comprada, ela precisa entender esse movimento. Assim, não é que você não é mais a bolinha, você é o triângulo aqui, ó. Você está junto, o triângulo está integrando a bolinha. Como é que a gente faz? De que maneira? O que é melhor, né? Do ponto de vista de marketing. Então, acho que, de fato, muito escuta e sempre entender por que aquele movimento aconteceu. A gente não pode se desvirtuar aí no meio do caminho. Exato. Perfeito. Muito legal. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso terceiro episódio. Chegamos ao fim do nosso terceiro episódio. Queria agradecer, Rafael, Diana, por vocês estarem aqui batendo esse papo com a gente e para que as pessoas encontrem vocês, caso elas queiram entender um pouco mais sobre o que vocês falam, como que encontra vocês? Maravilha. Então, no LinkedIn, Rafael Lourenço. Enfim, Rafael é bem comum, né? Mas usando o grupo OLX vai facilitar. Boa. No LinkedIn também é mais fácil, Diana Rodrigues, da TOTUS. A gente consegue conversar por lá um pouquinho. Beleza, Igor Lopes e Flávia Sobral. Além disso, também, todos os canais aí, Bust2Biz, só encontrar a gente e seguir, porque estamos publicando cortes. Tem muito corte, muita inspiração para o pessoal aí trabalhar melhor a comunicação. Muitos insights de comunicação integrada, de personas, de M&A, de posição de executivo, desculpa. Posicionamento. Posicionamento de executivo. Muita coisa legal que está vindo por aí também nos próximos episódios. Fiquem ligados. Isso aí, pessoal. Obrigadão pela presença mais uma vez. Valeu demais. Obrigada. E a gente se vê. Até a próxima.